O seguinte relatório, a Royal Geological Society, pelo abaixo-assinado Alexander Saxton, é um relato verdadeiro e fiel dos eventos que aconteceram à expedição da Sociedade na Manchúria. Como líder da expedição, devo aceitar a responsabilidade por seu término em desastre, mas deixo ao critério dos honoráveis membros da sociedade a decisão de onde reside a culpa pela catástrofe. Professor Alexander Saxton. Essa é a introdução de um clássico trash espanhol do cinema fantástico, exibido a exaustão na televisão brasileira, geralmente nas madrugadas, com monstros toscos e roteiros exagerados na fantasia. Expresso do Horror, Horror Express, de 1972, que você vai ver a minha crítica e comentários agora, na Hora do Terror. Bem-vindo ao canal Fala aí Nerd, eu sou Marcos Júnior e você está em um dos melhores canais do YouTube que falam sobre filmes clássicos, filmes cult, e hoje vamos ver esse clássico espanhol que parece mais uma produção da Hammer, que tem atores de uma produção muito parecidas com a antiga e velha produtora inglesa. Para quem é fã desses filmes, você está no canal certo. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, já deixe o seu like, que hoje vamos falar sobre o Expresso do Horror. Dirigido por Eugênio Martin e estrelado pelos Batman e Robin dos filmes de horror, a dupla dinâmica e ícone ingleses Christopher Lee e Peter Cushing, além de uma pequena participação de Telly Savalas, o famoso detetive Kojak da série homônima de TV da década de 1970. Um filme que, apesar de não ser uma produção da Hammer, com certeza parece um filme da Hammer e vai agradar os fãs de filme de horror da produtora inglesa. E logo de cara, a trama do filme vai fazer você lembrar instantaneamente de uma produção de 1982 chamada The Thing, O Enigma do Outro Mundo, estrelado por Kurt Russell, que tem um review aqui no canal. A história começa no ano de 1906, quando o arqueólogo inglês, o professor Sir Alexander Saxton, feito por Christopher Lee, lidera uma expedição científica nas regiões geladas da China, mais especificamente na Manchúria. Ele está à procura de ossos e fósseis quando descobre uma misteriosa criatura presa na geleira, um macaco pré-histórico de 2 milhões de anos. Com o objetivo de transportá-la para a Europa Ocidental, ele utiliza um trem transiberiano que viaja por longas distâncias. Na estação de trem, vemos Alexander Saxton tentando comprar sua passagem de forma truculenta e violenta, já que o vendedor de tickets diz que o trem já está lotado e não tem mais passagens. Mas, de outro lado, vemos o seu rival, o Dr. Wells, que é interpretado por Peter Cushing, que está acompanhado de sua assistente, a bacterióloga Senhorita Jones, feita por Alice Reinhardt, tentando comprar os seus tickets com um suborno para o vendedor. O encontro das duas lendas é especial nesse filme e nos dá uma sensação de estar assistindo um filme que não é espanhol, e sim um filme inglês da Hammer. Carismático e curioso, o cientista Wells, após entrar no trem, não mede esforços para descobrir o que está dentro da grande caixa de madeira lacrada com correntes trazida a bordo por Saxton, subornando o bagageiro do trem para abrir a misteriosa caixa e ver o que tem dentro dela. Entre outros passageiros ilustres ou misteriosos candidatos a vítimas, fazendo parte do exército de zumbis controlados pelo monstro devorador de mentes, estão o conde polonês Marian Petrovsky, feito por George Rigour, e sua esposa, a condessa Irina, feita pela bela atriz espanhola Silvia Tortosa, o padre fanático e não confiável
Pujardov, feito por Alberto de Mendonça, que está igual ao histórico monge louco Rasputin nesse papel, e a espiã internacional Natasha, feita pela atriz El Galini, além do tirano cossaco Capitão Kazan, feito pelo ótimo ator Telly Savalas, que rouba as cenas do filme ao interceptar o trem no meio do caminho para tentar colocar ordem no pânico instaurado entre os passageiros. Expresso do Horror, como todos os filmes do cinema trash, de horror e de ficção científica, tem alguns momentos equivocados, com situações pouco convincentes, e também temos furos de roteiros eventuais, mas ao mesmo tempo explica muito bem alguns fatos por meio de duvidosas experiências científicas que, por mais que sejam surreais, fazem a gente embarcar em toda a loucura da história, que certamente é diversão garantida quando vemos os ataques sangrentos do tosco monstro ancestral que se alimenta das informações dos cérebros de suas vítimas após mudar de corpo. E também temos a presença hipnotizante de Christopher Lee e Peter Cushing, que sempre possuem uma química incrível em cena, nos diversos filmes que fizeram juntos, num período que vai principalmente do final da década de 1950 a meados dos anos 1970, desta vez trabalhando mais em cooperação contra uma ameaça comum, sendo que na maioria de seus filmes eles estão em lados opostos. Tanto Cushing, que morreu em 1994, quanto Lee, que faleceu em 2015, ao lado de Vincent Price, Boris Karloff e Bela Lugosi, estão imortalizados na história do cinema de horror, com seus nomes eternamente associados ao gênero, e os vemos em Expresso do Horror, que foi lançado no Brasil em VHS pela Videocast e em DVD pela Dark Side. É conhecido também pelo título original espanhol, Pânico em El Transiberiano, e apesar de não estar creditado, o filme é a segunda adaptação da história de ficção científica Who Goes There, de John W. Campbell Jr., sobre uma criatura alienígena congelada que desperta e sobrevive em hospedeiros, e que já tinha virado filme em 1951 com o monstro do Ártico, The Thing from Another World, que recebeu outra versão, que é mais famosa, O Enigma do Outro Mundo, de 1982, e sua continuação, A Coisa, em 2011. No final de 2017, o cineasta e ator inglês Kenneth Branagh lançou e estrelou o filme Assassinato no Expresso do Oriente, filme baseado no romance de Agatha Christie, que acompanha a investigação de um assassinato que acontece durante uma viagem do famoso serviço de trem conhecido como Expresso do Oriente, famoso por longas viagens com duração de dias. Cabe ao detetive Hercule Poirot, feito por Branagh, colher pistas daquele grupo, e com o avanço das investigações, percebemos que todos os passageiros desse vagão possuem motivos para serem o assassino. Além do mistério em torno de quem é o culpado, outro ponto bastante interessante na trama responde pela ação acontecer em um trem em movimento em uma região inóspita durante uma viagem de dias de duração. Com uma história parecida, Expresso do Horror não tem um vilão de carne e osso, mas sim uma estranha criatura, e para piorar, este ser não é apenas capaz de matar, mas de absorver o conhecimento de suas vítimas, ficando cada vez mais inteligente. As pessoas mortas são encontradas com os olhos brancos, e para descobrir esse mistério, o médico Wells, feito por Cushing, realiza uma autópsia em um dos mortos, descobrindo que o cérebro do defunto também está completamente branco e liso, sem as rugas tradicionais, que representam as informações adquiridas por anos, provando que o monstro sugou todo o conhecimento de sua vítima. Os policiais do trem partem para perseguir o fóssil, e o inspetor Mirov
consegue finalmente matar o monstro. O problema é que isto não impede que mais mortos com olhos brancos continuem sendo encontrados pelo trem, e a partir daí a trama começa a ficar mais interessante para o espectador. Visto nos dias de hoje, o filme pode parecer datado e com a narrativa lenta, além de esteticamente nos apresentar um monstro tosco que mais parece o Exterminador do Futuro de 1984 em decomposição, com seu único olho vermelho. Contudo, seu roteiro tem a assinatura de Arnaud Dussault e Julian Halevy, que é muito bem amarrado e que constrói um suspense que faz a trama ser interessante e ter ótimas reviravoltas, sendo a melhor delas o que acontece depois que o fóssil acaba sendo morto. Tudo isso, crédito do diretor Martin, que consegue fazer um filme capaz de prender a atenção do público, principalmente se ele tiver a paciência para acompanhar a trama. Além disso, o que me deixou curioso foi descobrir que o diretor também conseguiu gravar todas as cenas de diferentes vagões em um único cenário, que era apenas transformado pela equipe de direção de arte do filme. Para completar, Martin também precisou lidar com um fragilizado Peter Cushing, que tinha acabado de perder sua esposa, e por estar tão triste ao chegar na Espanha, onde as filmagens aconteceram, logo informou ao diretor que não teria condições de fazer seu papel, mas seu fiel amigo de longa data, Christopher Lee, o apoiou e terminou convencendo Cushing a ficar e fazer o filme. Apesar das semelhanças com o romance de Agatha Christie, como disse antes, é uma adaptação criativa do livro Who Goes There, de John W. Campbell Jr., que fez uma história instigante e tensa do início ao fim. Outra investigação super interessante neste filme acontece quando Lee e Cushing analisam pelas lentes de um microscópio o olho do monstro, que revela as imagens que ele viu nesses 2 milhões de anos. A dupla vê pelo olho do fóssil imagens de monstros pré-históricos como um brontossauro e um pterodáctilo, mas uma chocante imagem do planeta Terra vista do espaço revela que aquele macaco pré-histórico é, na verdade, um alienígena que caiu na Terra há milhares de anos e possuiu o corpo do fóssil antes de ser congelado. A partir daí, o filme é pura diversão, com o alien tentando se esconder no meio dos passageiros e a criatura passando de um corpo para o outro, inclusive para o corpo do não confiável Padre Pujardov, que, possuído pelo alien, revela seus planos para Lee e Cushing antes de levantar com seus poderes mentais todos os mortos do trem para matar a dupla dinâmica e todo o resto da tripulação do trem transiberiano. Expresso do Horror é um filme muito divertido e muito louco que, apesar de não ser muito sangrento, tem uma quantidade alta de mortes, situações bizarras, além de uma conclusão típica de filmes da Hammer que deixa a gente com aquele sorriso nostálgico no final. E o filme, na minha opinião, merece nota 8. Eu indico inicialmente para os fãs dos nostálgicos e velhos filmes de horror, mas pode ser que também agrade aos cinéfilos da nova geração que desejam descobrir essas antigas e fantásticas produções de terror dos anos 70. E assim eu encerro essa crítica e comentários do filme Expresso do Horror e espero que você curta bastante este filme. Muito obrigado por curtir o vídeo até aqui, inscreva-se no canal, dê o seu like, apoie a gente comprando os produtos que eu deixo no link na descrição e também compartilhe esse vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp e também nas redes sociais para fazer o canal ser conhecido nesse mundo infinito do YouTube. Eu sou Marcos Júnior, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.